Olá, esse é o Cores da Cris e hoje o vídeo é metade coloridas, metade azul. Azul, vocês já sabem, são os vídeos de pintura aqui no meu canal, então a gente vai pintar. E as coloridas são as minhas bonecas colecionáveis, né? As Blights que estão aqui comigo na mesa, na vitrine, enfim, então o tempo todo comigo no ateliê. E hoje eu vou mostrar algumas das técnicas que eu já fiz para customizar as roupas das Blights, né? São passo a passos bem rapidinhos, mas que vocês vão poder aí aplicar em outros trabalhos também e desenvolver ainda mais, né? As possibilidades aí da gente misturar, né? Essa brincadeira, esse hobby bacana e também os trabalhos manuais que a gente gosta tanto. Então eu já fiz algumas criações para elas, nada de costura, vou repetir sempre isso, que não é não é uma habilidade que eu tenho, não é uma atividade que eu faço, já fiz até, né, devo dizer, mas não deu muito certo não, então eu prefiro ficar em outros trabalhos e deixar para quem realmente costura fazer as criações. Mas é possível a gente fazer algumas interações nas roupas, tanto os vestidos ou as roupinhas prontas, como o tecido, né, que você pode fazer, pintar, customizar e depois pedir para alguém que costura, né, se você não costurar, montar as roupas para vocês. E eu fiz essas duas coisas, eu na verdade usei esses dois recursos, né. Então eu vou mostrar algumas das técnicas aqui, depois eu comento a cada uma das meninas que estão aqui modelando comigo hoje. Então vamos lá, né? O primeiro passo a passo que eu vou mostrar é como descolorir tecido de popeline, que é um tecido de algodão bem legal para a gente trabalhar. E na verdade a técnica de descoloração ela pode ser muito útil, né, para a gente desenvolver até peças de roupa e outros trabalhos para a gente também, né? É simples, é bem básico, mas eu acho que vale a pena, se você nunca fez, de repente é uma ideia legal. Então você vai precisar de tecidos do tipo popeline, de algodão, em cores, né, variadas. E de preferência dá uma lavada nesse tecido antes, só com água, que é para tirar a goma, né? Todo o tecido vem com um certo resíduo de goma da própria fabricação, da confecção. Então é bom lavar antes, porque aí todo o efeito, né, da pintura, das reações vai ficar melhor. Então o tecido você escolhe, né, a cor que você quiser, lava antes e fixa num pedaço de cartão preparado com cola permanente. Esse cartão vai ficar grudento, né, adesivo, e você vai conseguir esticar o tecido muito fácil. Ele vai ficar firme no lugar e vai ficar bem mais fácil trabalhar. Aí você vai pegar água sanitária, né, que a gente conhece aqui em São Paulo como cândida, né, mas é água sanitária ou uma mistura com cloro, que você vai usar um pincel e vai aplicar no tecido, fazendo formas bem aleatórias. Então você pode fazer círculos, você pode fazer traços saindo desses círculos ou traços paralelos, linhas. E você pode também pingar em várias áreas, fazer um respingado, né? O que vai acontecer é que a água sanitária vai reagir e vai descolorir o tecido nessas áreas. Para a reação acontecer, de fato, você tem que deixar o tecido no sol, tá? Então, depois que você aplicou, você leva para o sol, deixa ali algumas horas, por exemplo, faz de manhã, deixa durante a tarde, que aí vai reagir bem, você vai ver que vai descolorir bastante. E aí, para interromper o processo, você vai voltar a lavar, né? Você tira o tecido da plaquinha do cartão, né, com a cola permanente, e lava com água simplesmente e umas gotas de vinagre. Então, o vinagre vai interromper o processo, né, de descoloração da água sanitária, e aí então o tecido vai ficar pronto para depois você trabalhar como você quiser. Você pode estampar, eu estampei com serigrafia alguns vestidos descoloridos, você pode bordar, fazer apliques, pintar, enfim, aí é com você. Então essa é a dica para fazer a descoloração de tecidos de algodão tipo popeline. Bom, uma outra possibilidade de trabalho que eu uso bastante, inclusive já mostrei em outras técnicas aqui, são tecidos pintados assim, por áreas mesmo, por metro, né? Pintar um pedaço grande de tecido com um tipo de estampa que você pode fazer usando carimbos, rolinho de espuma, espátulas, estêncil. Então aí o tecido fica inteiro estampado na cor que você quiser ou na combinação de desenhos que você quiser e depois você pode pegar partes, né, desse tecido que ficaram mais interessantes e usar para as bonecas. Um detalhe aqui que parece bobo, mas vale a pena lembrar, as bonecas são muito pequenas.
né? Então as estampas e as áreas que vão aparecer são áreas pequenas. Não adianta você fazer uma estamparia muito grande, um desenho muito grande, porque na hora de aplicar para o vestido ou para a roupinha da boneca, blusa, saia, não vai aparecer muito. Então procure fazer áreas assim menores, estampas menores, ou até usar uma estampa mais neutra que não interfira, né? Que esse não seja um problema. Bom, a técnica que eu usei aqui, eu peguei um tecido de popelinho de algodão, sempre dei uma lavada antes, estiquei no cartão com cola permanente para ele não se mover e fiz uma pintura muito à vontade, usando espátula, rolinho e até carimbos com espuma. Então, por exemplo, aqui agora eu estou fazendo círculos com a tinta para tecido, né? Tinta para tecido comum, branca, né? No tecido que eu já tinha estampado, com carimbos também formando corações, e com um rolinho de espuma eu fiz essas manchas no fundo, né? Então você vai fazer esses círculos ou outros detalhes usando carimbo, stencil, e vai assim criar uma estampa diferenciada para você. Depois que você aplicou a tinta com carimbo, como eu mostrei, você vai deixar ela secar e aí você vai pegar tinta para tecido também, colocar numa bisnaga com bico aplicador de metal, que é uma ponteira metálica para deixar o traço mais fino, tá? E nesse caso você vai diluir a tinta para tecido um pouquinho, assim com 10% de água, não mais do que isso, senão ela mancha, tá? Essa diluição é importante para fazer a tinta fluir mais fácil nesse tipo de aplicador. Tá? E aí com a tinta preta e na bisnaga com a ponteira, você vai fazer um tipo de um grafitado, que é um recurso que eu uso muito nos meus trabalhos. Você vai contornar essas estampas de corações ou dos círculos com traços bem soltos, assim, você pode fazer bem à vontade, não é um contorno certinho, são grafismos mesmo. E aí você pode fazer espirais, pontinhos, deixa secar bem, tá, no cartão, sem retirar, né, do cartão, pelo menos de um dia para o outro. Aí no dia seguinte você pode retirar o tecido do cartão e usar como você quiser. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a pintura usando um risco mesmo, né? Um motivo para fazer em tecidos lisos. Esse tipo de trabalho, eu trouxe um modelo aqui que eu usei um vestido pronto, que eu já tinha, é um vestido até que foi feito pela Juliana Polatti, né? A Ju Polatti, que faz uma série de roupas muito bonitinhas para bonecas. Ela tem essa linha com malha e eu já tinha o vestidinho e resolvi então pintar os passarinhos e umas flores nesse modelo de vestido. Então você pode usar essa técnica, você pode fazer numa peça já pronta, tá? Eu vou fazer aqui num pedaço de tecido de algodão cru, só para mostrar a pintura mesmo. Então você vai esticar o tecido no cartão, como sempre, né? E se for um vestidinho pronto, coloca o cartão embaixo por dentro, até para não borrar a parte de trás dele, tá? Aí você vai passar o risco com carbono, papel vegetal, carbono. Se você quiser desenhar à mão livre, também pode. Se você nem quiser fazer desenho nenhum, também pode fazer à vontade, tá? Mas no caso aqui, para fazer o passarinho, eu transferi o risco com carbono. E vou fazer a pintura usando tintas para tecido e pincéis sintéticos. Aí eu dou preferência para os chanfrados, né, que você consegue fazer os cantinhos melhor, e os pincéis de cerdas mais duras para fazer um sombreado. Então primeiro você vai preencher, por exemplo, o corpo do passarinho com um tom de azul mais claro, usando o pincel chanfrado ou chato, né, depende da área. E aí depois com um pincel de cerdas, pode ser ou um pincel chato ou pata de vaca, que tem um formato tipo brochinha, você vai dar batidinhas com um tom mais escuro de tinta, fazendo uma espécie de sombreado. Então você faz isso primeiro no corpo com os tons de azul e faz a mesma coisa na asa do passarinho, só que no caso aqui eu usei o lilás e o violeta para fazer a sombra. Então primeiro passa a cor clara com o pincel, o pincel chanfrado, né, ou o pincel chato, e depois faz as batidinhas com o pincel de cerdas. Bom, aí com o pincel redondo, que é mais delicado, você vai pintar o bico e as patas do passarinho, sempre usando dois tons. Então aqui, por exemplo, eu comecei com amarelo e sombreei com um laranja mais forte. Depois que você pintou o passarinho, aproveita para estampar outras coisas no tecido. Você pode fazer pequenos corações, pequenas florzinhas. Aqui eu vou fazer uma espécie de um sol. Então um círculo ou um espiral, né, em amarelo, e o sombreado em laranja para dar mais volume.
Bom, aí depois que você já pintou um motivo, né, você vai deixar secar completamente. Normalmente eu deixo 1, 2 horas, ou de manhã até a tarde, de um dia para o outro, deixa secar bem a tinta para tecido que você usou para pintar o motivo. Aí você vai pegar novamente, né, a sua bisnaguinha com a tinta para tecido preta, e aí eu vou contornar o motivo também com traços mais soltos, gestuais, né, bem à vontade mesmo, usando a tinta preta. Ela não é tinta relevo, tá, gente? É tinta para tecido comum, por isso ela vai ficar na mesma, vamos dizer, na mesma altura da pintura, né? Eu acho até que fica mais delicado. Então aí você vai fazer o passarinho, né, os detalhes todos, e o sol você faz também a espiral, faz os tracinhos para dar aquele efeito e realçar bastante a pintura. É simples, mas faz toda a diferença, né? A sua peça vai ficar única, vai ficar bem especial. Bom, você já viu aí algumas sugestões de técnicas, né, que você pode aplicar, e deixa eu mostrar então agora os trabalhos que eu fiz com essas técnicas. Então, o primeiro, né, trabalho, que foi a descoloração, eu fiz esses modelinhos aqui, ó. Todos esses têm descoloração, ó. Então, nesse caso, tecido amarelo, descolori. Depois eu pintei esse com a mão, com tinta para tecido. Esses daqui eu descolori e fiz a estampa em serigrafia. Eu aproveitei que eu estava fazendo as minhas gravuras em papel, né? Que eu sempre aproveito um trabalho e multiplico em outros. Então eu estampei a serigrafia também no tecido descolorido. Então tenho a árvore, tenho passarinho atrás. Todos os vestidos acabam ficando únicos, né? Porque quando você descolore, cada um deles vai ficar de um jeito. E esse aqui, além de fazer a descoloração e a estampa em serigrafia, eu ainda bordei. Esse foi para o BlightCon de Belo Horizonte, né, que aconteceu em 2016. A gente resolveu fazer, né, junto com o Modus, uma exposição homenageando alguns artistas mineiros, e eu bordei a frase do Guimarães Rosa nesse vestidinho que estava estampado com a serigrafia. Bom, a outra ideia, né, que eu dei, que foi a pintura no tecido, fazendo uma estampa corrida, como a gente chama, né, quando você faz o tecido por metro e a estampa vai espalhar em todo o tecido. Olha aqui algumas sugestões, né? É uma técnica bem legal e você pode até combinar, ó. Nesse caso, eu usei aqui o tecido de baixo, eu pintei, o de cima é um tecido de poás, que você pode combinar, né? Então é bem legal. E por último, né, a última técnica que eu mostrei, que foi a pintura no vestidinho pronto, pintura em tecido. Então esse foi o vestidinho que eu fiz, né? Eu pintei o passarinho, pintei esses detalhes na manga também e no peito do vestidinho, como vocês podem ver a florzinha. E é um pouco mais difícil pintar o vestido pronto, naturalmente, porque ele é bem pequenininho, você tem que ter muito cuidado. Mas, por outro lado, eu acho até melhor, porque você sabe exatamente aonde vai ficar a estampa e o tamanho, você já tem uma ideia muito melhor da proporção, né? Então também vale a pena fazer. Essas foram algumas das sugestões. Eu vou continuar fazendo muitas outras interações aqui nas roupas, né, nos outfits das Blights, e aproveitar e aplicar o meu trabalho e dividir isso aqui com vocês também. Então, continuem acompanhando o meu canal, inscrevam-se, né, para não perder nenhuma atualização. Toda semana tem vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que eu fico bem feliz quando eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, né, o que as pessoas esperam e gostam. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.